Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, vamos falar daquilo que Deus tanto nos cobra, para que nós venhamos nos afastar das coisas desse mundo. Mas muito pelo contrário, né? Parece que quanto mais Deus fala, mais alguns de nós, nos afastamos da preciosa vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela prevalece de um jeito ou de outro. Uma hora ela vai prevalecer na minha vida, na tua, nas nossas vidas. Mas antes disso, nós temos que prestar atenção no que Deus está falando conosco. Então, por isso, a leitura de hoje é em Romanos 12, versículo 2, aonde vai nos trazer com notoriedade e com muita clareza que é uma ordem de Deus que você e eu venhamos afastar e não nos incomodar e nem nos preocupar com as coisas deste mundo, como assim está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos prestar atenção nesta palavra para que a gente possa compreender melhor a vontade de Deus. Tem muita gente preocupada. Ontem eu estava falando aqui diminui só um pouquinho. Eu estava falando com relação a isso ontem. Cheguei a puxar esse assunto. As pessoas se preocupando com o que está acontecendo, mas não estão se preocupando em ir na bússola, que é a palavra de Deus, para buscar ali uma melhor clareza das aproximações das coisas que estão escritas ali. E o mundo jaz do diabo, não tem para onde nós nos escondermos. Tem coisas que você tem que compreender, eu tenho que compreender, que vai acontecer você querendo ou não. Então nós não temos que nos preocupar. Se preocupe com a tua ida aos pés do Senhor. Se preocupa em acrescentar mais intimidade com Deus. Se preocupa em trazer para a tua alma o benefício e a certeza de que um dia você vai estar sendo recebido lá no céu. Se preocupe com isso. As adversidades para a direita ou para a esquerda, isso é mais que comum na nossa vida. Nós temos que compreender isso. E para nós chegarmos a um denominador comum com relação à palavra de Deus, nós temos que observar as Escrituras. Observar mais e se preocupar menos com relação às adversidades que estão em volta de você e de mim. Amém? Vamos, então, tomar essa leitura de hoje como uma base para a minha vida e para a tua vida. Está escrito assim: não vos amoldeis ou não vos se preocupeis. Algumas Bíblias dizem assim: ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Vocês notaram que existe uma preocupação de Deus com você e comigo? Ele diz: não vos amoldeis ou não vos preocupeis, né? Com as coisas desse mundo. Em algumas Bíblias fala assim: mas sede transformado pela renovação de vossas mentes. Às vezes nós temos uma maneira de pensar que Deus nem de longe está perto. Tem pessoas que eu já tive perto de pessoas muito negativas, pessoas que tem crente assim. Tudo dá errado para aquela pessoa, porque a maneira de ver, de pensar, a maneira de chegar em Deus é totalmente distorcido da maneira correta que devemos chegar. Às vezes a pessoa está aí um turbilhão de preocupação, é preocupado demais, é preocupado, mas não se preocupa em se aprofundar na palavra e tirar dela a tranquilidade necessária para que você e eu venhamos a ter paz com nós mesmos. Às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo nos dias de hoje, começamos, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Não é nada, nada que não esteja escrito já na palavra.
Então por isso que ele diz, não vos amoldeis. O que é? Se moldar as coisas desse mundo. Tem muitos querendo parecer ser desse mundo. Mas lembre bem que desde o ventre o Senhor vos escolheu como ser humano, alma vivente especial. O Senhor nos adotou e nós temos que ter essa consciência sempre aberta, a mente, o crente tem que ter a mente aberta para as coisas, está tudo dando errado, mas o crente que tem a convicção e é transformado, aleluia, a mente dele é diferente, né, Andressa Barcelos? Que Deus abençoe. A mente do crente, a maneira do crente ver as coisas é diferente. Mas não é bem isso que nós vemos. Muitas vezes a gente fica olhando o dia a dia, em todas as classes, em todas as posições, politicamente falando, a gente vê crente por aí se desdobrando em dois para defender causas de pessoas, né, que não tem nada a ver com o povo de Deus. A Andressa é a dona da casa que a gente mora, né? A gente não foi aí ver a bebê tua ainda. Oh, Jesus. Não é por falta de tempo, não. É que a Carla quer comprar um presentinho, não é não, meu bebê? Um presentinho. Eu falo para vamos assim mesmo. Não, tem que passar na loja comprar um presente. Né, Reinaldo? Que Deus vos abençoe a todos que estão aí, tanto por dentro como por fora, né? Tem uns que não batem no vidro, amém. O importante é você estar aí. Então, qual que é a maneira mais correta, pastor? É não se preocupar com as coisas, com as adversidades. Porque quanto mais tudo que o diabo quer é que você se preocupe com a altura do muro. Mas a partir do momento em que você dá ênfase àquele que derruba o muro, que te tira de qualquer situação caótica, você vai descobrir que não existe muro que possa tampar, aleluia, a plenitude de Deus. Nada pode parar Deus. É essa a convicção. Por isso que ele diz, mas sede transformado pela renovação de vossas mentes. Tem pessoas que têm uma mente cauterizada, que só leva para aquela direção. E já nós servindo a Deus, você sabe que você serve a um Deus que é o Deus do impossível. E se é o Deus do impossível, não há nada que Ele não possa distorcer, fazer e trazer para você o gozo de viver nesta terra, glorificando e enaltecendo o nome dEle. Qual é o teu sonho? Qual é a promessa que Deus te fez? Que não faz parte de um sonho, mas de uma realidade. Ele diz, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, para que um dia vocês venham cear comigo e ficar com o Senhor. Essa é a melhor proposta, mas tem crente que está tão dominado pelas coisas do mundo, com as preocupações diárias, que não lembra nem de falar com Deus 2, 3 dias, não se lembra mais de Deus. Depois, quando as coisas estão acontecendo negativamente na vida de B e de a pessoa quer culpar uma outra pessoa, o pastor, a igreja, mas nunca procura pedir para Deus para que Ele repare o meu e o teu altar e tira todas essas traves que atravessam na frente do plano de Deus. E muitas vezes o culpado de nós não conseguirmos certas coisas na vida, pode dizer bem claro aí, o culpado sou eu. Por achar tudo difícil e não se esforçar a chegar aos pés do Cordeiro e gerar uma intimidade tão forte que o diabo jamais vai poder te vencer. Mas são coisas assim fáceis de ser compreendidas. Não se preocupe com as coisas deste mundo ou deste sistema, mas sede transformado pela renovação de vossas mentes. Mude a tua maneira de pensar, porque você é capaz de pensar e Deus determinar que aquilo aconteça. Mas isso só acontece com quem tem intimidade com Deus. Não adianta nada eu estar numa igreja servindo a Deus e ao mesmo tempo servindo ao sofrimento de não dar crédito a Deus. Porque não adianta nada nós estarmos servindo a Deus, gerando em nós mesmos dúvidas com relação a esse Deus do impossível, que é o meu, que é o teu Deus.
Talvez você esteja um pouco desanimado, decepcionada ou decepcionado com alguma coisa. Mas você não pode deixar que isso se torne o teu Egito. E nem eu posso deixar que nenhuma preocupação, por quantas coisas a gente passa, e passamos glorificando a Deus, enaltecendo a Ele, e dando cada dia mais ênfase, para que Deus entre dentro da minha e da tua vida, e gere em nós um crescimento que não esteja vinculado a nenhum tipo de dúvida. Precisamos tirar de dentro de nós essa dúvida, esse desespero desnecessário. Transforme a sua mente. Mas eu não consigo fazer isso, pastor Zé Carlos. Mas ele consegue. Peça para Deus abrir o campo da visão, que de repente alguma decepção, alguma tristeza, alguma coisa te magoou a tal ponto que você não consegue mais ter a mesma aliança que você tinha com Deus lá atrás. É tudo que o diabo quer. É desviar a minha e a tua intenção. Seja por cada dia mais homens e mulheres de Deus que não se desvinculam, não se desvia do trilho a qual Deus criou, seja como um trem que não sai dos trilhos. Por mais que em alguns lugares que tem neve, a gente vê os trens até parando. Mas ele tem um bico na frente que expulsa aquilo lá. E eu sei que espiritualmente falando, não há nada que possa te parar. Você não faz ideia o poder que você carrega. O poder de dizer, como Jesus disse, olha, se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês já pararam para ver o tamanho que é um grão de mostarda? E ele fala para os discípulos dele, olha, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês falarão para o monte, saia daí, vai para acolá, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda, e esses montes terão que sair da sua frente. Até quando você vai vivendo desta maneira? Servindo a Deus, mas carregando dentro de você uma grande tristeza. O que foi que aconteceu? Onde foi que Deus errou com você e comigo? Deus não erra com nós. É nós que nos afastamos e deixamos colocar entre Deus e nós a tela que impede de você e eu alcançarmos aquilo que já era para estar acontecendo na tua vida. O que é que você até hoje pegou para fazer que você não fez? Dá para você parar e olhar lá para trás quanta coisa você já fez, quanta coisa você já venceu, porque hoje está vivendo nessa situação. É porque uma vez ou outra lá atrás, a gente deu ouvido ao que nós não deveríamos ter dado ouvido. Temos que ter isso no coração, por mais que esteja difícil as coisas, você determinar em nome de Jesus, ainda há em mim vida e vida com abundância, e eu vou usar o que Deus me deu por excelência, está sobrando dentro de mim. Por mais que muitos podem chegar em você e dizer para você, olha, você não merece, você nunca vai ter isso. Eu já escutei isso muitas vezes na vida minha. Acho que temos que tampar os nossos ouvidos para algumas coisas. Porque o mundo, nós vivemos dentro dele. As sugestões que o mundo nos impõe, às vezes, vai gerar dentro de nós um sistema que nos bloqueia, que a gente não consegue dar um passo para frente. Parece que quando ganha 10, perde 20. Parece que essa pessoa só anda para trás. E o nosso projeto, o nosso plano, aliás, o plano de Deus para a nossa vida, não o nosso, mas o de Deus, é que você sempre siga adiante, não para trás. Não olha se está passando por dificuldade. Glorifique a Deus, porque é aí que Deus aumenta a aliança dele contigo. Quando você passa na dor, na tristeza, nas desilusões, nas decepções que a gente passa, a gente começa a dizer, mas eu sei que o meu Senhor vive e que nada pode parar
o plano dele na minha vida. Muitas pessoas já me negativaram. Muitas pessoas já me falaram coisas assim que eu saía triste. Mas tem um que nunca te negativa. É o Senhor. Olha para Cristo. Saia dessa tristeza, porque isso não faz parte da tua vida. Não faz parte. Temos que afastar também de algumas coisas que desagradam a Deus. Vamos para a segunda leitura no livro de Esdras 10, versículo 11, que diz: contudo, agora rendei graça ao Senhor, o Deus de vossos pais, executai uma santa vontade, separando-vos dos povos e das práticas pagãs das terras. É uma ordem de Deus para a minha vida. Nem todo mundo possa andar com ele. Tem certos amigos que você tem que mandar pegar descendo, que subindo é contramão, desce, ó. Vai na tua casa, mas ele vai para ver como é que está teu casamento. Ele vai para ver se você não está cada dia perdendo aquilo que Deus um dia te presenteou. Ele vai na tua casa, mas ele não se sente feliz por ver você feliz. Há um ditado que diz: é melhor sozinho do que mal acompanhado. E há uma ordem de Deus para a gente se separar de certos povos, de certas práticas pagãs. É uma ordem, a Bíblia deixa muito claro isso. Nem todo amigo que você quer consertar ele, trazer ele ou ela para a presença de Deus, você vai conseguir. Porque para Deus trabalhar na nossa vida, o primeiro ponto facultativo aí é que nós temos que dar lugar. Há várias maneiras de Deus trabalhar na vida nossa. Mas o que Deus está querendo te informar nesta noite, que quem está sendo trabalhado e quem precisa estar diante de Deus em um particular muito fino e sensível, é você. Deus quer endurecer as bases a qual Ele te colocou em cima. Deus quer te dar um reforço, um renovo, e os seus sonhos cairão diante de ti quando você menos esperar. Porque o trabalhar de Deus muitas vezes nos gera uma solidão. Daí dá assim um entender que nós estamos sozinhos. Mas na realidade, quando tu pensas que está só, na realidade o Senhor está sentado do teu lado, abraçando você, independente do que você esteja vivendo. Eu sei que eu estou falando com alguém que está vivendo essa situação, porque não era meu plano falar disso hoje aqui. Talvez a solidão que você vem vivendo, o próprio desinteresse das pessoas em ver o quanto você já mudou. Mas você tem que entender uma coisa. O que Deus faz na minha e na tua vida, Ele faz em segredo. Não se preocupa com quanto tempo as pessoas vão ver. Não se preocupe, porque na realidade a tua preocupação tem que estar centralizada na espera de mais coisas que Deus vai adaptar na tua vida. Mais conceitos e coisas que só Deus pode fazer para completar esse quadro, o quadro de transformação espiritual, para que você não, lá na frente tenha força e determinação, para que não saia de maneira nenhuma, nem vire para a direita nem para a esquerda, mas você vai cada dia mais aumentando essa vontade, esse desejo de servir a Deus com mais fidelidade, independente dos muros ou dificuldades que estão do teu lado direito ou esquerdo. O importante para você é seguir aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se seu pai não dá bola para você, problema do teu pai, se a tua mãe, teus amigos, se as pessoas afastaram da tua vida, é porque não foi uma coisa que você quis ou que você projetasse, mas foi Deus quem afastou um monte de gente da sua vida.
afastou, está tendo um particular contigo, e quando Deus está tendo um particular comigo, com você, coisas novas aparecem na nossa vida, porque o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida é tirar nós dessa terra que não tem leite, não tem mel, e colocar numa terra onde se produz tudo. Mas nós estamos tão acostumados com a vida na terra difícil, que para nós nos adaptarmos à nova terra que o Senhor está nos dando, muitos vão querer te tirar dessa terra prometida que o Senhor está preparando para a tua vida e para a minha vida. Às vezes o silêncio do povo em volta da gente é a voz de Deus falando diretamente contigo, porque Ele pega você e eu e coloca em uma posição onde as pessoas não te vê mais, parece que todo mundo esqueceu de você. Eu já passei por isso, mas foi o melhor tempo da minha vida, porque eu sabia que eu não estava sozinho, eu sabia que a presença de Deus estava ali comigo, por mais que fosse difícil. E ó, que eu já passei coisa difícil. Mas eu entendo hoje que jamais eu estou sendo abandonado. Pode o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, os meus amigos me abandonar, mas Deus não. Perca tudo em volta de você, mas não perca essa aliança com Deus. E o que está acontecendo nos dias de hoje é um esfriamento tão grande das pessoas na maneira de ver Deus, de não dar crédito a Deus mais. Aí se aprofunda numa tristeza, fica estressado, daqui a pouco não procura Deus mais, e é tudo que o diabo quer. Ele diz: agora consegui. Daqui a pouco está sofrendo de estresse, neurose e tantas outras coisas que vêm acalentar, que vêm produzir, ser produzido, né? Através dessa tristeza que talvez você carregue. Às vezes as pessoas te veem sorrindo o dia inteiro, mas você está sorrindo por fora. E o Senhor quer adentrar dentro da tua vida e te fazer sorrir como você sorria antigamente. Lembra quando tu era criança? Como você sorria? Para analisar que faz tempo que você não dá um sorriso desse. Ah, pastor, mas não deixa as lutas desse mundo. O que a gente leu lá? Não deixa o sistema desse mundo. Não deixa ele produzir isso em você. Olhe para Cristo, porque Ele é o Pai da alegria. E amanhã amanheça diferente. Não reclame mais, mas levanta a tua cabeça e diz: até aqui o Senhor me levou, e eu continuo dando os meus passos através do que Ele deseja na minha vida, e nada vai me desanimar, nada vai me tirar do propósito e nem da direção que tanto eu preciso e você precisa. Não deixa as pessoas parar você. Ninguém pode te parar. Muitos querem que você sente na beira do caminho, mas não é tempo de nós estarmos sentados. É tempo de guerra, guerra às vezes interna com você mesmo. É a carne querendo tomar uma certa porção que ela acha que é dela. Mas a carne só nos produz prejuízo. A carne nos distancia de Deus. A carne, ela produz pensamentos que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Pense nisso e saia dessa situação por si próprio. Como? Amanhã de manhã ou agora mesmo, determinando na tua vida que nada deste mundo pode parar você. É assim que a gente resolve as coisas. Tem muitas respostas que a gente procura em Deus, mas a resposta está dentro de nós. É que parece que com a solidão, o sofrimento, tantas outras coisas, vai encobrindo toda essa força que você tem. Determina na sua vida: esse ano é meu ano de vitória. Quanto Deus já fez por você esse ano? Quantas surpresas Deus já não te fez esse ano?
Eu mesmo, esse ano foi um ano e tem sido um ano muito abençoado. Ah, pastor, o senhor está rico? Não estou falando disso não, irmão. Tem crente que só pensa em dinheiro. Eu estou falando que tudo vai bem. E se amanhã amanhecer tudo errado? Vai continuar tudo indo muito bem. Porque o Senhor diz que Ele é o nosso escudo broquel. Por mais que a gente veja a tempestade em volta, ela não vos atingirá. É isso que você tem que ter dentro do seu coração. Ser uma pessoa mais determinada e não fria ou triste com tudo que acontece. Porque quando nós paramos para dar aval à tristeza ou conversa fiada, seja lá o que for, nós paramos a nossa caminhada, se aproxima cada passo seu e meu, nós nos aproximamos, aleluia, de algo muito poderoso que está nos esperando um pouquinho ali na frente. Não deixa ninguém te parar. Você é muito especial e você não faz ideia o tamanho do poder de Deus exercido na tua vida. Mas pastor, não está acontecendo nada na minha vida. Mas enquanto você estiver falando desta maneira, vai ser assim que você vai continuar vivendo. Mas a hora que você não dá mais ouvido às coisas desse mundo, às decepções, enfermidade, não dá mais ouvido para isso não. Mas mire a tua direção no alvo que é Jesus, e Ele vos ensinará a sair de tudo isso. Vamos para a segunda leitura, Mateus 13, versículo 22, que diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, presta atenção, né? E a sedução das riquezas sufoca a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é o que está realmente, é o que eu estou falando aqui hoje. Qual o tamanho da tua preocupação e qual o tamanho de Deus diante de tudo isso? A preocupação, olha o que diz esse versículo. Quanto ao que foi semeado, Mateus 13, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, são pessoas que foram semeadas entre os espinhos. A Bíblia que diz isso. Estes é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e as seduções e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando ela inválida para a minha vida e para a tua vida. Tem pessoas que nem dormem, preocupado. Esqueça, o que tem que acontecer na tua vida e na minha vida vai acontecer. Mas o segredo está em você observar o que Deus está te mandando fazer. O segredo está em você se posicionar diante de Deus. E não deixar que as coisas que estão dando errado, né, fazer com que você se torne uma pessoa infrutífera. Que de repente a pessoa está aí morrendo espiritualmente, não dorme, não come direito, nervoso, nervosa, estressado. Por quê? Porque o Senhor está te mandando para ir para uma direção onde mana leite e mel, mas a questão é que tem pessoas que ele tem uma maneira de ver as coisas, primeiro do jeito dele, para depois, quando está passando por luta, ir para o jeito de Deus, e talvez possa ser tarde demais. E é isso que você e eu temos que entender. A resposta de tudo para a nossa vida está dentro da preciosa palavra. Já repararam que tem tudo ali, ó. Quanto ao que foi semeado entre o espinho, estes é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações, viu, desta vida e a sedução das riquezas sufoca a mensagem, tornando-a infrutífera. E quando eu não produzo nada, que eu não tenho produção nenhuma, nenhum respaldo, nenhum resultado do que Deus está aplicando na minha vida, eu posso me tornar infrutífero, porque primeiro, eu vejo hoje muitas pessoas que servem a Deus não estão tão despreocupados que eles não falam mais nem da volta de Cristo.
E tem uns que nem aceitam mais, que a vida tá boa, né? É aquela loucura ter uma casa, quer ter duas. Não, mas eu tô pensando, para de querer crescer como abóbora, porque se Deus tiver de te dar condição nessa terra, o segredo é servir a Ele. E Ele tudo fará. O que é gostoso servir a Deus é a surpresa que Deus tem guardado para cada um de nós. Tem pessoas que estão aí até o pescoço de dívida, por não ouvir a Deus. Ô pastor, mas eu estou nesse culto exatamente para Deus falar comigo, então não saia daí. Porque já que está aí, né, Deus vai falar contigo. Que não se controla mais. Eu já vi irmão biológico, tudo crente. Um comprava uma caminhonete, o outro mais fraco se endividava todinho, mas ele tinha que comprar uma caminhonete. Daqui a pouco aquele irmão mais forte trocou, e aí ele troca de novo, mas daqui a pouco ele perdeu o nome. Eu conheci um assim. Perdeu o nome, daqui a pouco perdeu o casamento. Você sabe por quê? Porque a gente não tem que querer o que o outro tem. Não se preocupa com a marca da bolsa que você vai para a igreja. Se preocupa em ir glorificando a Deus, porque um dia Deus vai te dar essa bolsa, essa casa. Mas é primeiro, Deus exige de nós que nós venhamos fazer primeiro para Ele. E as demais coisas Deus acrescenta na minha e na tua vida. Mas cuidado aonde você se enfia, para que depois não venha para os pés de Deus dizendo: olha, pai, eu estou endividado até o pescoço e eu não sei como sair. Vou te responder o que Deus vai falar. Eu estava lá quando você fez essas contas? Não. Você conversou comigo? Não. Então, minha filha, meu filho, se vira, tá? Porque o Senhor, Ele não tem responsabilidade por aquilo que eu e você não comunicamos a Ele. Temos que ter o controle de Deus sendo exercido na nossa vida. Lembra que você tem um nome a zelar também. Você é filho e filha de Deus. E filho e filha de Deus não acompanha as coisas desse mundo, não. Como eu conheço crente que deve para cada santo uma vela e não se preocupa em pagar. Mas uma hora a conta chega, ele vai precisar do nome dele limpo. Tem aquele crente que gosta de vantagem, vai fazer um negócio, ele quer enfiar o dedo no olho do outro de todo jeito. Já viram crente assim? Eu sempre brinco aqui, aqueles crentes que tem a festa de igreja, né? Eu sempre brinco aqui, que ele leva guti-guti. Vocês sabem o que é guti-guti? Guti-guti é um refrigerante chamado mancha-pulmão. É parecendo aquele suco de que você bebia azul, ficava com a língua azul. Se era vermelho, ficava. Aí ele leva aquele refrigerante péssimo, de péssima qualidade. Mas ele chega lá, aquilo que ele levou, ele não toma. Ele vai querer tomar Coca. Coca Light, é Light? É Light? Coca Light é aquela que não tem açúcar. Vai querer tomar daquela. Meu irmão, se você levou mancha por mão, toma o que tu levou, porque eu não posso querer que você tome uma coisa que eu não tomo. Assim tem pessoas na obra de Deus, tem pessoas na vida em si, que é assim. Na hora de doar, ele doa qualquer coisa. E às vezes doa uma coisa que ele não come aquilo, não. Deus me livre, eu não tomo, é o mais barato, é o mais ruim. Assim vai chegar também as coisas para você através de Deus, viu? Quando a conta chegar, tu não venha dizer não, porque tudo Deus está vendo. Se é para você levar uma porcaria para a igreja, não leve não. Chega lá com a mãozinha abanando, já que o dia que você puder levar a Coca-Cola, tu leva a Coca-Cola. Aquilo que você automaticamente vai tomar, e não levar algo para as pessoas que você nem de longe passaria perto, né? E tem pessoas assim, egoísta, miserável. Não estou falando aqui de dinheiro, estou dando um exemplo. São pessoas que ainda não desmamou do velho eu, da natureza esquisita.
e que precisa passar por uma transformação. E é por isso que muitas pessoas dessas vivem luta por não entender e não se posicionar na vontade de Deus e ter um coração mais aberto, uns olhos mais com olhos de águia, que você possa ver adiante, ser uma pessoa de mente extraordinária, mente controlada por Deus, que não tem um cisquinho de maldade ainda no coração. Porque tem crente que é maldoso, viu? Eu conheci muitos já. Eu conheci. Vou contar um negócio aqui. Eu morava em Denise, eu não estava casado ainda não. E uma certa vez chegou um camarada com uns pacotes de bolacha e umas 3 caixinhas de leite. E eu numa fome, eu estava doente. Na época eu não era casado ainda. Esse rapaz bateu lá, eu peguei essas coisas e sentei na mesa e disse, agora eu vou me arrebentar de comer bolacha, né? As bolachas estavam esfarinhando tudo. Ah, pastor, o senhor está reclamando? Não, estou te contando um exemplo, como tem gente ruim. Essa pessoa tinha um mercadinho lá. Mas ele pegou aquelas bolachas vencidas que estavam lá e eu olhei a data. Olha, estava vencida há muito tempo, estava escondido aquilo lá. E eu saí pegando as melhores, aquelas bolachas crack. Até hoje eu não gosto daquelas bolachas. Que me faz lembrar desse momento que eu vivi. Mas eu peguei e fui tirando aquelas que esfarinhavam, que eu pegava e esfarinhava tudo. E olhei, eu vi que estava vencida há alguns meses. E eu, mesmo assim, eu comi aquelas bolachas, mas o que me deixou mais injuriado foi o leite. Abri uma caixinha, vocês já tomaram leite estragado? Vencido já? Eu já. Parece com pimenta. E eu coloquei aquele copão e mandei para dentro, pensando que o leite, a paz do Senhor, Amanda Estralioto. Pensei que aquele leite estava bom. Mas não, ele pegou aquilo porque achou jogado lá pro canto, vou levar pro pastor Zé Carlos. E eu fico olhando assim, como que pode uma pessoa com a natureza dessa? Mas pastor Zé Carlos, você foi lá brigar com ele? Eu não, fui agradecer a Deus. Porque sempre quando acontece alguma coisa difícil na minha vida, eu sei que Deus tem algo maior para ser produzido. Enquanto você está passando por esse desvaneio, por esse momento difícil, Deus está construindo lá na frente, aqui a porta está fechada, para que você não veja que do outro lado, Deus está construindo algo de um potencial terrível, onde você vai lembrar daquela bolachinha do leite estragado que te deram, e glorificar a Deus por ter passado por aquele processo. Ali Deus estava tirando de mim todo orgulho. Nada que Deus permite na minha vida e na tua vida é para matar você. Muito pelo contrário, é para que você cresça e não queira de maneira nenhuma agir como algumas pessoas agem na vida da gente. Deus te deu um coração limpo e puro. Mas se nós começarmos a dar ênfase ao que a carne está falando, nós vamos ser pior que um cidadão desse, que tem a coragem de pegar uma coisa estragada e dar para alguém comer, ele mesmo não comeria. O que me lembra aí Mateus 23, que diz, está sentado na cadeira de Moisés, mas não é Moisés. Cria leis tão pesadas e injustas que nem com a ponta do dedo, lê lá em Mateus 23, ele se atreve a pôr. Então eu não posso querer uma coisa que para você, que para mim não cabe. Isso está errado. Tenha um coração mais sincero, mais aberto, mais justo. O homem e a mulher de Deus só é justo. Se você não pode, não leva uma coisa estragada para dar para ninguém. Tira essa maldade, essa esquisitice que ele pode e eu não. Você e eu somos chamados de filhos de Deus. E a medida de Deus lá no céu não vai ser maior para Pedro e menor para o Juca, não. Lá todos serão chamados de filho e todos receberão honras de Deus por igual.
Ah, mas eu não fui pastor, eu não fui isso. Não, não é ser pastor que vai te fazer melhor lá, não. Pastor é igualzinho a qualquer outra pessoa. Somos igual. Não tem. Vou passar pelo processo de julgamento assim como você. Por isso Deus diz, eu sou justo. Quando Ele estiver fazendo justiça na minha vida e na tua vida, Ele não vai diferenciar se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou preto, se eu sou branco. Não vai diferenciar porque eu tenho dinheiro, como a gente vive hoje, uma pastosada puxando o saco de quem tem dinheiro. E o pequenininho ele mal cumprimenta. Lá no céu não, Lázaro vai ser recebido como rico, desde que o rico esteja na posição que agrada a Deus. Lá passaremos por um julgamento de igual para igual. Se você deve, você vai pagar. A paz do Senhor, pastora Maria Aparecida e o pastor Cidercino. A paz do Senhor, família abençoada. Estou aqui na mãe. Oh, que maravilha, a senhora está aqui em Tangará, né? Que Deus abençoe. Amanhã eu acho que a Carla, nós vamos ver vocês aí. Em nome de Jesus. Reinaldo, só o céu. Aleluia, é isso mesmo. Então nós temos que entender que o que nós semeamos é plantar, não é obrigado, mas colher é obrigado. Isso eu falo aqui direto. Cuidado com o que você produz, porque a colheita vai vir farta, seja boa ou seja ruim. Por isso que esse versículo diz, não vos amoldeis, ou não se amolde, ou não se acompanhe, não queira ser parecido com as maldades, com as coisas deste mundo, e nem se preocupa com o que está acontecendo, mas se preocupa em crescer diante de Deus, e aquilo que te falta, Deus vai completar, porque é assim que eu creio que Deus é. Deus conhece a minha e a tua fraqueza, conhece a minha falha e a tua falha, e de maneira nenhuma Deus vai te deixar em falta, porque Ele é Deus que completa aquilo que nós não damos conta de fazer. Já parou para ver o tanto que você já sofreu lá para trás? E agora devagarinho, depois de você já ter se impulsionado, dado um salto para frente, mesmo nas impossibilidades que você direto diz, eu não posso fazer isso. Mas Deus te responde, eu posso, minha filha, meu filho, eu posso completar o que te falta. Não deixa o desânimo e nem a tristeza, ou talvez a solidão, ter o controle da tua vida. Mas lembre de ter uma comunicação aberta com o Todo-Poderoso, porque esse sim pode construir o degrau que você não deu conta de construir. E assim, mais uma vez, você vai dar mais um passo diante de Deus e diante daquilo que você, por si só, sabe que é impossível. Deus é Deus, Ele é perfeito. Talvez Ele não te deu ainda por completo aquilo, porque talvez você não esteja tão preparado ou preparada assim. Porque você ainda vem dando ouvido às vozes, né? As pessoas que sempre te negativam. E eu vou dizer algo para alguém aí hoje. Esse ano Deus vai mudar teu cativeiro. E você não vai entender nada. Porque Ele tem esse plano. Talvez você se sente até dentro da família um pouco rejeitada ou rejeitado. Quanta coisa você já escutou nessa vida. Mas nenhuma dessas suposições fazem parte do projeto de Deus. Balança o ombro e diz tchau, eu vou seguir adiante. Talvez vocês me desaprovam, mas eu vou gerar aprovação com aquele que quando aprova é porque ele sabe fazer a diferença na vida da gente. Ele só aprova aquilo que ele controla, ele só aprova aquilo que ele está fazendo mudança. E essas mudanças às vezes a gente não entende. Às vezes aquelas pessoas que você mais espera, pensando, olha,
esse é meu amigo, é minha amiga, essa é minha mãe, é meu pai, é família, não é? É os que vão sempre te dizer não. Às vezes são as pessoas de fora que vê o quanto você é abençoado. Mas você mesmo por si não se sente assim. Porque talvez você esteja querendo que aquelas pessoas que você tanto ama, é que diga isso para você. E eu posso te falar uma coisa? Às vezes você vai morrer e não escutar isso. Porque o grande segredo, o grande elogio, acho que a grande proeza de Deus na nossa vida é quando nós entendemos que toda força, toda alegria provém dele. As pessoas que nos negativam, talvez seja para que você entenda que você não tem que abaixar a cabeça, você é muito maior que eles. As pessoas que nos desaprovam, isso pouco me interessa. Eu tenho que ser aprovado por Deus, é esse que eu não posso ser desaprovado. É esse que você não pode ser desaprovada ou desaprovado. Porque as pessoas dizem, deixa falar. Afinal, todo mundo tem uma língua e uma boca, fale. Mas todos terão que um dia prestar conta daquilo que falou. Porque isso pode só te gerar problema, né? Marcos 4, versículo 19. Presta bem atenção, com preocupação não presta. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária e a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agride e sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. Olha a palavra de novo, infrutífera de novo. Deus, ele tem total convicção de que você consegue. Mas tem pessoas que estão tão desligadas que ele corre o dia inteirinho atrás de riqueza, o dia inteirinho e ele não consegue aquilo, e ali ele quebra um vaso aqui, quebra outro, ele vai vendo os prejuízos, e ele se esquece de acalmar, deixar essa poeira baixar e dizer, eu sou filho ou filha de Deus, e não vou me preocupar, porque eu sei que o meu Deus já desenhou todo um plano, e o meu amanhã não me pertence. É isso que Deus quer que você pense, é isso que Deus quer que você pare, abra a tua mente e diga, olha, eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque eu sei que Deus vai me ajudar naquilo que eu não der conta de fazer. Mas tem muita gente equivocada neste planeta, viu? E tá lá, diz que servindo a Deus. Como que serve a Deus dessa maneira? E passa anos e anos vivendo uma vida incompatível com aquilo que ele prega, o que ela diz ter, mas não tem. Porque alguma coisa lá atrás te parou, interrompeu esse crescimento. Como assim, pastor? Quer dizer que eu posso ser rico? Não estou falando aqui que você não pode, não. Eu estou falando que você é filho e filha do dono do ouro e da prata. Eu não estou aqui aplicando riqueza, que essa não é a minha finalidade aqui. Mas eu estou aplicando que Deus, o Deus do impossível, ele pode melhorar a tua situação até mesmo com você mesmo, né, irmã Maria Cícera? Boa noite e a paz do Senhor. Amém. Você tem que ter essa clareza. Vai fazer uma faculdade, você tem que colocar Deus na frente e você batalhando atrás. Vai construir uma casa, Deus na frente, e você batalhando atrás, é sempre Deus na frente. E não você confiar em você mesmo. Esse é o erro do crente, onde eles estão errando muito, sabe? Eu confio na minha capacidade, na minha condição financeira. Mas quando chega lá, se torna incompatível, porque Deus, ele tem prioridade. Primeiro plano é Deus e não é você. Eu posso, porque eu tenho dinheiro, eu estudo bastante, eu trabalho bastante, por isso que eu posso. Mas nem tudo na vida do homem de Deus é assim, e da mulher de Deus. Tudo tem que ter, aleluia,
a mão de Deus adiante de todos os nossos planos. Porque depois que isso te gera uma decepção, você não pode vir questionar a Deus, não. Porque você tomou isso por conta própria. Então entenda isso. Saia dessa posição e viva em pleno gozo com Deus, independente do que estão falando, independente de onde você mora. O trabalhar de Deus pode ser de uma noite para o dia. Ele pode te tornar uma pessoa totalmente diferente do que você e eu somos hoje. Basta nós olharmos para Ele e olhar com fé. Abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa. Você tem poder para isso. Deus te deu essa autoridade. Mas eu não estou na igreja, pastor. Uai, precisa estar dentro de um prédio? Precisa estar dentro de uma igreja para você ter convicção que Deus é na vida tua? Precisa disso? Será que é uma parede lá, Bruna Priscila? A paz do Senhor, pastor. Amém. Dá um abraço no Johnny. Qualquer hora dessa a gente passa aí. Então, será que eu tenho que estar dentro de uma igreja? É só lá que funciona? Será que é só lá que eu vou adquirir intimidade com Deus? Não, a Bíblia diz, entra no teu quarto, gera uma intimidade comigo. Não é placa de igreja que te dá poder, não. O que te dá poder é a tua atitude. Pai, está tudo caindo em volta de mim. Mas eu creio que o Senhor é a minha fortaleza e que nada disso pode me parar. Para com essa conversa. Não, é lá na igreja que o Senhor opera. Não. Ele opera quando você se rende a Ele. Entra dentro do seu quarto. É a ordem de Deus. E venha gerar, produzir bons frutos diante de mim. E eu tenho coisas enormes para fazer na tua vida. Mas não fica aí estacionado ou esperando que B e A vai orar pela tua vida e que vai mudar, porque não vai. Porque para acontecer essa mudança, você precisa sair desse encalço, dessa rotina que você acha que não pode mudar ela. Você pode mudar e deve mudar para ser feliz. E Deus tem a alegria de ver que tudo provém do seu esforço e não dos esforços de outros. A Bíblia diz, olha, que nós temos sim, que nos pôr de pé para que Ele peleje a favor de nós. Ele que diz, ponha-te de pé e eu falarei contigo. Deus não fala com preguiçoso, viu? Nem com desanimado. Mas Deus fala com aqueles que por mais estejam levando pedradas, Ele diz, nenhuma dessa pedra pega em mim, nenhuma. Ao contrário, eu estou juntando essas pedras e fazendo degraus. E degraus esses com uma força tão grande que cada vez que eu faço eu me aproximo mais de um objetivo eterno, que é morar no céu. Não pense que nenhuma pedrada, talvez até pegue uma pedrinha e outra, mas a maioria das pedras que são lançadas contra a tua e a minha vida, as maiores é o Senhor, que ainda é escudo broquel na minha e na tua vida. Levanta e saia dessa posição de coitadinho. E determina a partir de hoje na tua vida, eu vou fazer a diferença diante do Senhor. Não vou me acomodar com isso. Não vou ficar preocupado com mais nada, ou preocupada com mais nada, porque eu sei que o amanhã não me pertence, a não ser que Deus determine isso na minha vida. Entenda bem. Deita em paz hoje, deita e dorme. Esqueça tudo que já aconteceu, lança isso no mar do esquecimento e vamos ter uma vida de gozo com o Senhor. Mas vai ter luta? Vai! Mas você vai estar tão assim determinado que essas lutas passarão que você nem vai perceber. Porque tudo de Deus tem luta, tá? Tudo que você quer nesse mundo, ou no mundo que ainda haveremos de ver, tudo tem um preço. E às vezes é com permissão de Deus que as pessoas te abandonam, te perseguem. Que é para saber em quem você está vinculado. Se você está vinculado no Pai, ou se você está vinculado em você mesmo.
ou nas decepções que a gente vive. Hoje eu quase não vou na casa de ninguém, não tenho mais aquele bolo de amigo. Já tive amigos, quando eu podia dar para eles um peixe pintado assado, eu tinha amigo que só gota. Hoje não, quando eu posso, eu como traíra. E ninguém gosta, né? Mas eu como feliz e estou comendo a traíra porque eu gosto de comer traíra. A gente não pode viver de aparência numa condição que eu não posso manter ela. Já viu? Tem crente assim, que vive num mundo que ele não pode manter ele. Está dando um passo além do passo do que Deus permitiu para a vida dele. E é isso que nós temos que ter dentro do nosso coração, para que não venha produzir em nós mesmos lutas e coisas amargas na vida nossa. Produza tudo, mas diante de Deus. Porque diante de Deus você vai produzindo, Ele vai aprovando. Oh, glória a Deus. Ele vai aprovando, mas esforça-te. Essa é uma ordem de Deus, esforça-te. Não fica nessa situação. Como coitadinho, você não é coitadinho. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembra bem, os meninos são príncipes e as meninas são princesas. Vocês pertencem ao reino celestial. É propriedade do Senhor. E lembra bem quem você representa aqui na terra. Você representa alegria, disponibilidade, disposição. Para você não tem nada ruim, não tem nada que você não possa vencer. Muda a tua maneira de ver, né, irmã Creonice Straliotto? Seja bem-vinda. Muda a tua maneira de ver. O que nós lembramos lá em cima, em Romanos 12, 2. Pega esse versículo para nós, né? Está lá escrito: não vos amoldeis ou não se assusteis com as coisas deste mundo, mas sedes transformados pela renovação de vossas mentes. Entenderam que você tem que mudar? Muda a tua maneira de pensar. É a Bíblia que está falando que nós temos que mudar as nossas mentes, a nossa maneira. Que tem gente que só vê problema. Já viram isso? Tem gente que só vê dificuldade. Você chega perto dele reclamando o tempo todo. Uma pessoa dessa afasta dele, porque ele pode chapiscar você ou lambuzar você com tanto de veneno que tem. Você só vai produzir veneno desse jeito. Mas a Bíblia diz: me dê graça a mim no pouco, porque sobre o muito eu te coloco. Mas você precisa entender que no momento da minha e da tua fraqueza, quem nos reforça ainda é Deus. Para com essa conversa. Você é mais que vencedor. Não é as pessoas que determinam quem você é, mas ainda é Deus e o seu posicionamento diante dele. Amém? E essa é a palavra de hoje. Não vou mais fundo, vou parar por aqui, já agradecendo a Deus por todos vocês, viu? Amanhã não teremos trabalho, estaremos ali no Araputanga, né, cara? Vou estar fazendo um trabalho amanhã na rua, no sábado, né? Vocês vão ver no Face aí. Assim, se Deus permitir, né? Vamos orar pela irmã Josefa, Diadema, é sempre as mesmas pessoas, mas eu vou continuar orando. Chegou tarde não, irmã, creio nisso. Depois é só pegar do começo, hoje não foi muito grande não. E exatamente tem umas duas pessoas que precisavam ouvir isso hoje. Não era isso que eu ia falar. Mas o Senhor me disse: fale disso. Traga, aumente o meu eu na vida dessas pessoas. Irmã Bruna Priscila Santos, peço oração pela Beatriz, a saúde dela, né? Beatriz é a caçulinha, né, cara? É, ela tá tão bonitinha. Outro dia eu vi ela dentro de uma melancia, mas eu ri demais. Tirou as fotos dos 7 meses, né? Verdade, cheguei tarde. Não, só pegar do começo aí. Amém? Vamos orar pela vida da Beatriz, né? E também a paz do Senhor, Joirás Borges. É a esposa do Brilhozinho, não é, meu irmão? Não? Não é não, mas amém. Nós já estamos terminando, vamos orar pedindo a Deus que amanhã você amanheça com uma outra forma de pensar. Você é muito especial. Nós somos especiais.
somos filhos do Deus vivo. E as pessoas precisam notar isso em você. Que de você sai virtude e não tristeza. Tira isso do coração, perdoa esse povo para lá. Sabe o que mais mata a crente hoje? É que as pessoas ferem alguns crentes e esses crentes não conseguem de jeito nenhum perdoar. Ah, é lá de Brasnorte, né? É a menina aqui, como é que é o nome dela, meu bem? A Joirás Borges? É lá de Brasnorte, a gente teve lá, né? Eu não vou lembrar agora quem é, mas, né? Mas a gente vai orar por todos nós aqui. Ore por mim, pela Carla, viu? Porque, né? E vamos orar uns pelos outros aqui hoje. Lembra bem, amanhã é diferente o seu dia, tá? Para com esse negócio. Para de viver dessa maneira. Travado. Deus está derramando um óleo hoje e as engrenagens vai rolar do jeito que Deus quer e tu terás paz, terás alegria, disposição para estar exaltando este Deus e dizendo: eu sei que o meu Deus vive e que nada pode me parar. Entenderam? É fácil. Pastor, que o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. Vocês não fazem ideia do que eu já vivi, viu? E por onde eu já passei. Já passei por muitas coisas ruins. Estou aqui de pé porque Deus me mantém de pé. Não porque eu sou tal, não, que eu não sou nada sem Deus. Quando você começar a colocar Deus na frente e você para trás, pensa numa maravilha, viu? Tu não vai cair em nenhum buraco mais. Porque o Senhor não anda em lugar esburacado. Que a Bíblia diz que foi Ele que fez o caminho para você e eu passar. Amém? Vamos orar, vou ter que começar aqui orando pela Beatriz, né? Eu já passei por muita coisa ruim, irmãos. Vocês não fazem ideia por onde eu passei para estar aqui hoje dizendo para vocês: ah, pastor, mas eu não vejo o senhor rico, não vejo o senhor... Não, irmãos, eu não estou aqui para produzir riqueza na vida de ninguém, não. A riqueza que eu aplico é uma riqueza que praticamente ninguém vê. É o crescimento na intimidade que você tem que ter com Deus. Na direção certa. Ah, pastor, mas o senhor é dono da verdade? Eu não, a palavra é. Eu só aplico a palavra, tá? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar te decepcionando. Não é para você confiar em mim. É aí o erro de muito crente. Eu confio nele. Não. Pega a tua cruz e me siga. Cada um de nós teremos que prestar conta desta cruz que nós levamos. Amém? Orar uns pelos outros é lícito que nós temos que orar. Mas eu levar a tua cruz não tem como, e nem você levar a minha. Porque cada um de nós, Deus deu uma cruz e nós temos que levar ela. Amém? Amanda, Bruna e Andressa. Andressa é a dona da casa, né? Glória a Deus. A irmã Cleonice falou que eu também já passei. Nós já passamos por muita coisa, né? Mas vamos orar para nós ir jantar. Eu estou muito feliz com cada pessoa que não mediu esforço para estar aí. Também estou feliz de ver a irmã Andressa dar um abraço nas crianças. Como é que é o nome do esposo dela que eu esqueço? O Anderson, né? Ele nunca mais veio aqui tomar café comigo, né? É que ele tem uma vida bastante ocupada. E agora com um bebê novo, né? Agora que sim. Tá lá cheirando a fralda e tal com o Johnson. Chegou uma, né? Emanuela, coisa mais linda. Todo dia nós vai aí ver ela. Todo dia. E passa direto. Na volta. E nisso nós hoje voltou de noite. Bendito Deus, nosso Pai. Poderoso e digno de toda honra e glória. É só o Senhor, meu Deus. Deus, eu quero que nesta noite, Pai, apresentar cada vida, inclusive a minha família, e tudo que eu sonho, e que eu sei que o Senhor que é o limitador dos nossos sonhos. Em alguns casos o Senhor é ilimitado, mas em outros o Senhor prepara para que nós venhamos a receber do Senhor tudo que faz parte dos nossos sonhos.
mas dentro de um patamar seguro, que o Senhor não venha nos perder por questão dos nossos sonhos. Que o Senhor aumente o alicerce da vida espiritual de cada um de nós, dando a nós uma direção convicta e com certeza que o Senhor pelejará por nós e nós calaremos, porque nós estamos satisfeitos, felizes por saber que o Senhor é a nossa direção. Deus, apresento nesta noite a vida da irmã Andressa, que o Senhor continue abençoando a vida dela, o casamento, as crianças, e assim, Pai, o Senhor cresça cada dia mais na vida deles. Mostre a ela, Pai, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor tem ainda que fazer na vida dela, do esposo e dessas crianças. Deus, dê saúde, disponibilidade, para que eles possam cada dia mais se aproximar da Tua vontade. Pai, eu não sei o que é, também não quero saber, mas o Senhor é o Deus que sabe de tudo. E eu entrego, Pai, em nome de Jesus, todas as dificuldades da irmã Andressa, do esposo, tudo que estiver em volta, Pai, querendo negativar o Teu plano e a Tua vontade. Pai, que o Senhor devolva a ela a alegria de estar, Pai, mesmo que ela fique ali naquela chácara, muitas vezes sozinha, que ela possa perceber, a partir de hoje, que ela nunca está sozinha. E que nenhuma decepção venha destruir o que ela acredita. Assim nós te glorificamos nesta noite. Deus também apresenta a vida da Amanda. Ó Senhor, que o Senhor possa reger, Pai, seguindo a sua vontade, de fazer a diferença na vida da tua serva. Que o Senhor possa ter o seu nome acrescentado em tudo que ela vier fazer. Que ela venha ser uma joia por excelência. Que as pessoas vejam a tua glória na vida dela. Que ela se torne uma pessoa mais animada, mais de pé, porque o Senhor é que nos traz o que falta. E se estiver faltando ânimo, que o Senhor preencha esse vazio e que ela possa, meu Pai, a partir de hoje ter uma grande mudança na sua vida, tanto física como espiritual. Pai, também peço aqui hoje, pela Bruna, Pai, pela filha da Bruna, a Beatriz, a caçulinha desta casa, que o Senhor possa, meu Deus, entrar com providência, porque eu sei que o Senhor é médico dos médicos e não há médico com a sua excelência. Visite a tua pequena serva, Pai, a Beatriz, na vida ali do casal Bruna e do meu grande amigo John. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, na vida deles, na casa deles e construir algo sólido com relação a essas enfermidades que aparecem na casa deles. Deus, que saia toda enfermidade da tua pequena serva, porque eu sei que o Senhor neste momento está visitando a Beatriz de dentro para fora. Não só ela, mas também o Johnny, a mãe do Johnny, Senhor, a Beatriz, a mãe da Beatriz, as crianças em si, que toda esta casa, esta família seja agraciada de bênçãos e de maravilhas que só o Senhor pode fazer. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da irmã Josefa, lá no Nordeste, onde ela mora. Que o Senhor continue acrescentando dias de bênção e de maravilhas na vida dela. Que o Senhor continue, Pai, fazendo a diferença. Deus, também apresenta a vida da Kelly e do Júnior, meus grandes amigos, Pai. Que o Senhor continue, não por ser amigo meu, mas que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor achar melhor, independente de amizade. Faça, Pai, dê proteção, livre do homem mau, daquilo que possa vir, Pai, a contrariar o teu desejo na nossa vida. Enche o nosso coração de gozo, nos transforma, Pai, de dentro para fora. Aonde nós não conseguimos, o Senhor é quem vai abrir o caminho. Deus, apresenta a vida do Diadema, em nome de Jesus, lá em São Paulo, aonde ele estiver agora, que o Senhor livre ele do homem mau, daquilo que possa produzir desgaste espiritual. Abençoe os seus filhos e a sua família. E desta maneira, papai, eu apresento a minha mãe, os meus irmãos, apresento a Anne, que é enteada, apresento a Samira, apresento o meu casamento, a minha esposa, o meu ministério. Tudo está sob o teu controle.
e o amanhã não me pertence, a não ser que o Senhor queira que nós venhamos amanhecer amanhã. Mas estamos aqui, Pai, a ouvir o seu brado, e a tua vontade é quem nos predomina, mesmo com as nossas fraquezas. Visite o coração de cada um que está ouvindo essas palavras aqui hoje, Pai. Oh Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, e que o amanhã seja repleto de muita coisa para fazer em teu nome. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Senhor venha estar com todos. Desta maneira nós te agradecemos, Deus. E que o Senhor possa também abençoar a vida do Johnny, meu Deus, nesta noite. Em nome de Jesus, naquilo que parece estar fechado, mas não está fechado. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e portas se abrirão, assim diz o Senhor. Assim eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Tenha uma noite de muita bênção. Durma em paz, sabendo que o que você viveu até hoje, amanhã não pertence mais à tua vida. Amém? Fique com Deus e até segunda-feira.